Nós estamos começando hoje uma série chamada Kryptonita. Você pode falar Kryptonita? E nós queremos falar sobre como destruir o que rouba a sua força. E a Greta, ela falou, não sei se agora, mas hoje pela manhã, esta série é baseada neste livro do mesmo nome, do pastor John Bevere, que é um pastor que tem sido usado no mundo inteiro, na área de ensino, e é um livro poderoso. Você não pode mais adquirir hoje na livraria, porque acabou hoje pela manhã, mas você pode deixar o seu pedido lá, e nós queremos conversar um pouquinho sobre isso. A grande verdade é que essa série tem a ver um pouquinho. Quantos conhecem esse homem aqui, o Superman? Então você conhece a história. Eu nem vim com a camiseta, mas ele é um herói dos mais famosos, super-heróis da cultura popular, alguém que tem superpoderes espetaculares. O cara voa com essa capa espetacular, o cara tem um poder sobre-humano, ele é alguém que defende os oprimidos, é alguém que é um sucesso. Veja só aqui, mas existe um problema com ele, algo que é originário do planeta dele, que se chama Kryptonita, é suficiente para enfraquecer o Superman. É suficiente para acabar com as suas habilidades e até matá-lo. E o objetivo dessa série aqui é esse: é entender que nós também temos uma kryptonita espiritual. Você e eu, a igreja tem uma kryptonita, algo que suga as nossas forças, que rouba a nossa vitalidade espiritual. E nós queremos, durante essas 5 semanas, falar sobre o que é ela. Como é que nós reconhecemos isso, pastor? Como ela nos afeta, não só de maneira individual, mas coletiva. O que é que nós perdemos sobre a influência dessa kryptonita espiritual? E nessa noite, a primeira palavra, eu quero conversar com você sobre o poder do um. Você pode falar o poder do um? E convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler de 17 até o versículo 34. 1 Coríntios 11, de 17 a 34, que é o texto que usamos na ceia memorial, que é o texto que sempre nós usamos. Este é o texto para falar do poder do um. Esta é uma introdução. Eu desafio você a apertar o cinto, ouvir a palavra, que é uma palavra, como falamos nessa manhã, que não é leite, é uma palavra para que você receba um diagnóstico e seja abençoado durante essas 5 semanas. Deus tem planos poderosos para você de maneira individual. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra de Deus: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro eu ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem, a outra versão, a NVI diz discernir o corpo do Senhor, a versão que eu leio diz sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até morreram. Alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos. Ao se reunirem, eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos, depois que chegar aí. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, diga sem honrar o corpo de Cristo. O texto vai dizendo
plenamente que nós comemos e bebemos julgamento contra nós, comemos e bebemos julgamento. Por isso, muitos de nós estamos fracos, doentes e alguns até morreram. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor. Palavra dura, palavra séria, palavra poderosa, palavra de conserto, palavra de entendimento, palavra de profundidade. Nós nos humilhamos juntos como corpo, como coletividade, individualmente diante da cruz, diante do corpo, diante da Tua palavra, e oramos juntos dizendo: tem misericórdia de nós, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia. Mas te louvamos porque a Tua palavra é poderosa para nos libertar, nos restaurar e nos trazer direção. Faz isso, Senhor, e repreende o desassossego, repreende toda perturbação maligna nesse lugar em nome de Jesus, e glorifica o Teu nome e edifica a igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Existem muitas similaridades entre nós e o Superman. Nós iniciamos essa série porque há um paralelo poderoso entre você e o Superman. E eu quero explicar para você que é verdadeiro, né? Essa música é muito legal, né? O paralelo é verdadeiro porque o Superman, ele vem de um outro planeta, e a Bíblia diz que os discípulos de Jesus não são desse mundo. Quantos podem dizer amém? A história vai dizendo que o Superman, ele luta contra a força do mal. O papel do discípulo cristão é fazer o quê? Lutar contra as forças das trevas. Louvado seja o nome de Jesus. O Superman é alguém, sabe o que o Superman, qual que é o propósito dele? Libertar os fracos e oprimidos. Qual que é o papel do discípulo de Jesus? Libertar, não é? A história vai dizendo que ele recebe a sua força da luz do sol, e nós recebemos da estrela da manhã. Louvado seja o nome de Jesus. E aí talvez você está vendo aqui, falando: mas que palhaçada é essa, pastor? Eu vim aqui para ouvir a Bíblia, essa vai ser uma série sobre o Superman, essa vai ser uma série sobre o cinema. É claro que não. Há paralelos poderosos sobre a história desse super-herói e aquilo que o aflige, que é chamado de Kryptonita. Mas antes de abrir essa palavra, eu preciso começar ela fazendo uma pergunta para você: qual é o seu maior desejo? Eu queria que você pensasse um pouco, você que acompanha esta mensagem aqui pelo YouTube, pensasse um pouco qual é o seu maior desejo. Todos nós queremos ter sucesso, todos nós queremos ser bem-sucedidos, todos nós queremos ter famílias abençoadas, trabalhos, negócios lucrativos, queremos muitas vezes ser reconhecidos, mas eu quero abrir e dizer para você, se o fato é que o nosso padrão de sucesso tem a ver com essas coisas visíveis, porque uma multidão de atores, cantores e tantos outros personagens famosos têm todas essas coisas, mas não são felizes. Não é incomum você abrir a mídia, a internet e ouvir notícias de pessoas que tiraram a sua própria vida, ou que estão em depressão, ou que estão com um vazio grande. Sabe por quê? A palavra, você precisa entender que não importa o que você pensa sobre Deus, Ele é o seu anseio mais profundo. Louvado seja o nome de Jesus. Mesmo aqueles que talvez não estão nem aí para Deus, mesmo aqueles que dizem: pastor, eu sou ateu, mesmo aqueles que dizem assim: olha, o que eu preciso é de saúde, o resto eu corro atrás. No Adrenalina, uma das coisas que mais me chamou a atenção ao oferecer oração nas ruas, é quando nós falávamos assim para as pessoas: tem algo que você quer pedir para Deus? Quase 95% das pessoas que eu orei falavam assim: saúde, porque o resto a gente corre atrás. Saúde, porque saúde não dá para definir, achando e associamos que as coisas estão na nossa mão, mas o que elas não sabem, e o que nós não sabemos, é que este vazio que está aí, só pode ser preenchido por Deus. Há um buraco dentro do ser humano, como você já ouviu, que o tamanho é o tamanho de Deus, é a presença de Deus. Você foi criado para intimidade com Deus. Quantos podem dizer amém? E é uma geração, querido, não importa o quanto você possa negar isso, não importa o quanto você corra através do sucesso e da felicidade em outras fontes, que podem coisas até boas. Quantos aqui querem ter dinheiro e falam: seria legal ter muito dinheiro? Pode dar um glória a Deus, irmão. Porque o povo é mentiroso, o povo crente é mentiroso. Quando você fala isso: quantos querem dinheiro? Eu não, é mamon, mas vive só correndo atrás do dinheiro, como falou o Reginaldo. Isso não é ruim em si. O problema não é uma profissão. A grande questão é que estas coisas não preenchem o vazio do teu coração. Estas coisas não são suficientes por uma razão. A realidade é que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Irmão, seu coração só vai ser preenchido por coisas eternas. O seu coração, como ouvimos ontem no dia da visão, quantos estiveram ontem no dia da visão? Levanta a mão, poderosamente pelo pastor Jonas, de que
o que é espiritual é o que nos alimenta, as coisas eternas, as coisas que são transcendentes. Aquelas coisas dessa terra, tem coisas que são boas, mas elas não preenchem o vazio do teu coração. Elas não preenchem talvez aquilo que você está correndo atrás. E dentro disso tem uma pergunta que é evitada. Eu não posso deixar de abrir essa série, eu não posso, sem nós respondermos, como é talvez a ênfase do livro, uma pergunta que a gente evita. E eu faço algo dizendo para você: quantos creem que a Bíblia tem promessa para nós? Diga, eu creio. Tem gente que está na dúvida, mas quantos creem que tudo que está na palavra de Deus é verdade? Diga, eu creio. Nós não temos dúvida que o Evangelho, que é boa nova, tem provisão e promessa em todas as áreas. Tem provisão para o seu casamento, para os seus filhos, para a criação de filhos, para a saúde física, para a saúde emocional, para a vida eterna. Tem provisão em todas as áreas que nós necessitamos. Há 10.000 promessas nesse livro para que nós vivamos uma vida diferente. Louvado seja o nome de Jesus, porque você carrega a natureza de Deus. Há alguns textos que atestam isso, que os discípulos na primeira igreja, no início, eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda. Não havia naquela época ninguém com necessidade. Não havia no meio dos discípulos de Jesus pessoas que pudessem dizer: eu tenho menos, eu tenho necessidade, eu não posso pagar o meu aluguel, eu não tenho o básico para a minha subsistência. O texto vai dizendo sobre os milagres que aconteciam, as mudanças que aconteciam, e Atos 17:6 tem uma palavra poderosa que diz assim: ao chegarem em uma cidade, dentre aquelas cidades lá na Ásia, a palavra e a definição dos discípulos era essa: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. A palavra para o discípulo é o seguinte: aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo, aqueles que viraram a Vila Resende, o Mário Dedini, São Paulo, chegaram até aqui. E a pergunta evitada é a seguinte, gente: será que o nosso estilo de vida difere significativamente do estilo de vida da sociedade? Se tudo isso é verdade, e quantos creem que a palavra de Deus é verdade, diga amém. Será que o nosso estilo de vida difere das pessoas que estão lá fora? Se a sua resposta é sim, o índice de divórcio dentro da igreja do Senhor é igual às pessoas que estão lá fora. O índice de endividamento entre os crentes é igual, e às vezes até maior do que aqueles que não conhecem a Jesus. O índice de depressão, de remédios, de ansiolíticos entre aqueles que seguem a Jesus é igual àqueles que estão lá fora. O índice de relacionamentos sexuais entre pessoas que não são casadas é igual, ou até pior, àqueles que não conhecem a Jesus. O índice de criação e tantas outras áreas, essa é a pergunta, e a pergunta que você precisa fazer. Eu preciso fazer é a seguinte: a nossa vida brilha tão forte que somos vistos como distinto povo de Deus. As pessoas podem olhar para nós, e não estou falando de perfeição, mas dizer: Deus está ali, Deus habita ali. E a pergunta é isso que a gente está vivendo? Nós vivemos tudo isso que nós dizemos acreditar? Será que nós vivemos tudo isso? E por que eu estou introduzindo isso? Porque tem uma palavra que é uma promessa poderosa de Deus. Eu queria que você saísse dessa celebração. Na célula nós não vamos conversar do sermão, nós estamos com 4 estudos que já foram entregues para os líderes evangelísticos, para você convidar os seus amigos. Então a série não será discutida na célula, mas memorize esse texto que eu queria que você lesse comigo com muita força. Vamos ler todos juntos? Por intermédio, Ele nos deu as suas grandiosas, para que por elas vocês se tornassem louvado seja o nome de Jesus, amém? Sabe o que está escrevendo o apóstolo Pedro? Que nós somos participantes, por intermédio dessas Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem o quê? O que está em verde? Participantes da natureza divina. Sabe o que Pedro está dizendo? Que Deus habita em nós. A minha natureza, ela é transformada na conversão. É claro que é uma natureza caída, mas o Espírito Santo habita em mim. Um pedaço de Deus eu carrego em todo lugar. O templo não é mais esse lugar. O templo é o irmão que está do seu lado. Mas pastor, esse irmão corintiano, esse irmão estranho. A glória de Deus está tabernaculando onde quer que nós estejamos. E tem algo que você precisa guardar. A palavra aqui é:
do original theos, que é divina, aquilo que é unicamente de Deus e procede dele. Pulsis, que é natureza, gerar, essência, constituição, propriedades básicas. Juntando essas duas palavras, preste atenção, diz o seguinte: essas são as promessas que equipam você a compartilhar aquilo que é propriedade única e básica de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Sabe o que essa palavra está dizendo para nós introduzirmos essa série aqui? De que Deus, por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo, essas promessas equipam eu e você a compartilhar aquilo que tem a ver com Deus. Aonde nós vamos, nós estamos compartilhando a essência de Deus, espalhando a natureza divina. Se você chega no teu trabalho com trevas lá, você carrega a natureza divina para aquele ambiente, para dentro da sua família, para onde quer que você ande. A Bíblia está dizendo que nós somos equipados a compartilhar aquilo que é propriedade única e básica de Deus. Há um pedaço de Deus, Deus habita em nós. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Agora, por que nós não estamos vendo isso no nível individual e coletivo? Se tudo isso, quantos creem que 2 Pedro é verdade, está na Bíblia? Quantos creem que é verdade de Deus para nós? Poucos creem. Quantos creem? Interage aí, tem dúvida, será que é verdade? Você pode até não estar vivendo, e a minha pergunta: se isso é verdade, por que não estamos vendo isso de maneira individual, de maneira coletiva? É porque existem algumas coisas que este texto vai nos ensinando. Esse texto que tem a ver com a ceia. Esse texto vai falando sobre uma igreja. Eu quero fazer uma rápida introdução, que era uma igreja muito complicada. A igreja dos corintianos, eu sempre faço essa piada de pastor, a igreja dos corintianos, a igreja dos coríntios, era uma igreja complicadíssima. Era uma igreja que havia divisão, uma igreja dividida, uma igreja onde pessoas diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou os mais espirituais, eu sou de Jesus. Uma igreja onde havia todos os dons, mas alguns se achavam mais espirituais, aonde havia uma série de disputas. É uma bagunça a igreja dos Coríntios. Então você que olha para a igreja Batista Bethesda ou qualquer outra igreja que você frequenta e olha e fala: porque essa igreja é assim. Você não tem ideia como era a igreja dos corintianos, como era a igreja dos coríntios, como era esta igreja. Nesse contexto, Paulo, ele introduz a mesa, ele introduz a ceia que nós participamos, que era um pouco diferente naquela época, porque hoje nós participamos somente dos elementos. Naquela época, a ceia era uma festa, uma grande festa ágape. Era um grande jantar de comunhão, era aquilo que alguns comentaristas chamam de festas do amor, aonde partilhavam do pão e do cálice, mas era uma festa de comunhão, onde havia alimentos, e o texto vai dizendo que aqueles que eram mais ricos na comunidade se embriagavam, comiam sem discernir a mesa, e alguns diziam para que os pobres que chegavam depois não participassem. Uma igreja completamente dividida. E o texto, que eu creio que é chave, ele começa a falar sobre o corpo de Cristo. Ele começa a dizer que essa mesa não é algo individual. Ele começa a falar do corpo, da família, da igreja. E ele começa a introduzir algo que pessoas estavam lá morrendo, ficando fracas, e pessoas estavam ficando pelo caminho por causa da criptonite espiritual. E eu deixo algumas lições que a gente precisa levar para casa aqui. Eu quero orar como fiz nessa manhã. A primeira coisa que faz com que nós não venhamos experimentar aquelas promessas que eu citei é essa: estar consciente de estar desobedecendo a Deus e mesmo assim continuar fazendo. O problema não é o pecado. É claro que o crente, ele é alguém que precisa ser santo. Quantos são santos? Digam amém. Que santo é ser separado para Deus. A minha vida é separada. Santidade não é perfeição, é estar separado para uso exclusivo. Quando eu pego este celular, é um exemplo, e santifico, significa que eu estou separando ele para um propósito. Santidade é isso. A minha casa é separada para Deus, o meu carro é santificado, as minhas filhas foram dedicadas e consagradas. A grande questão não é pecar, porque o pecado, que veremos nas outras semanas, o cristão, ele pode cair no pecado. Nós podemos tropeçar no pecado, mas o pecado na vida do discípulo sempre é um acidente. O pecado na vida daqueles que conhecem a Jesus é assim: eu não quero pecar, eu não planejei pecar, mas há uma natureza pecaminosa e nós pecamos. Nós somos pecadores. Mas agora o grande problema que Paulo está alertando é o seguinte: estar consciente de que está desobedecendo a Deus e mesmo assim continuar no pecado. Está consciente porque Deus está falando com você: ei, acerta essa área, ei, dá um passo a mais, ei, se consagra, ei, faça isso ou aquilo, que eu não vou citar áreas, porque você sabe, querido, se você é de Jesus, que existem algumas áreas que o Espírito Santo tem falado com você.
Existem algumas áreas no seu temperamento, na maneira de lidar com as pessoas, de talvez perdoar as pessoas, de abrir mão, de oferecer, de ofertar, de dar do seu tempo. E o grande problema é estar consciente de estar desobedecendo a Deus e mesmo assim dizer: eu estou virando as costas, eu vou continuar nessa direção, eu vou continuar. Porque a verdade é que Paulo vai dizendo, veja só, o problema, sabe qual que é o problema nesse texto? E essa é a introdução do poder do é que o seu pecado afeta a sua comunidade, a sua família espiritual. O seu pecado afeta os seus filhos. O seu pecado, ai pastor, é o problema meu e Deus, que a gente vive um tempo de fé privada. Nós vivemos um tempo em que as pessoas de foro íntimo, tudo é foro íntimo. A gente fala: Alexandre, tudo bem, o problema é meu, é minha casa, é eu e a Fabiane. Mas biblicamente nós estamos entrelaçados. E Paulo vai dizendo que por causa da mesa, por causa do corpo, tem 3 consequências para o comportamento deles. Vamos citar qual é? Fraqueza, doença e morte física. O texto vai dizendo: por isso muitos de vós estão fracos, doentes e alguns até morreram. Paulo não está dizendo que todo que está fraco e todo que está doente é por causa do pecado, que não é. Há muitas pessoas que estão enfermas por uma série de razões. Ele não está dizendo que tudo que dá errado na nossa vida é porque quem está se dando mal é porque está em pecado. Não, o exemplo de Jó é clássico que não é isso. Mas ele está dizendo também que há muitas consequências do comportamento da igreja. E aí a palavra que eu quero destacar é fraqueza. Porque não tem muitas pessoas, louvado seja Deus, morrendo literalmente, louvado seja Deus nessa igreja. Quantos podem dizer amém? Agora, na época do Novo Testamento, haviam coisas tais como Ananias e Safira. A Bíblia vai dizendo que Ananias foi apresentar lá, a esposa foi apresentar uma oferta, os dois lá, eles mentiram, porque não precisava mentir, o dinheiro era deles. Os apóstolos falaram: foi por tanto que vocês venderam? Foi, para ficar bem na comunidade. A Bíblia diz que eles caíram mortos, fulminados. Já pensou se acontecesse isso hoje aqui? Mentiroso caísse fulminado na hora do culto, aí ele está cantando: leva-me para mais perto, quanto foi o jogo do santo, Senhor. Leva-me para lá, tomara que termine logo, Jesus vai ter ceia, demora. Pum, caísse morto. Pum, caísse fulminado. Mas a verdade é que não vemos tanto isso. Mas nós vemos no nosso meio, na nossa vida, talvez a influência da criptonita que gera fraqueza. Crentes fracos, pessoas que estão talvez manquitolando, aleijadas espirituais e fraqueza. Leia comigo, quer dizer o seguinte, vamos ler todos juntos? Falta de força, ser impotente, a impotência de sermos quem fomos criados para ser. O que Paulo está dizendo é que quando há essa atitude no meio do povo de Deus, nós somos atingidos por uma fraqueza. E sabe qual é a fraqueza? A impotência de sermos quem fomos criados para ser. Porque Deus criou você para um propósito, louvado seja o nome de Jesus. Há um destino para ser destravado na sua vida, querido. Há um caminho, há um propósito que muitas vezes não é destravado na sua vida por causa de pecar, de pecados, estar consciente de estar desobedecendo a Deus e mesmo assim continuar fazendo. A grande verdade da desobediência é que a desobediência é um ambiente. A obediência é um ambiente e a desobediência é um ambiente. A obediência é um ambiente que abençoa. A obediência é um ambiente que abre portas. Mas a desobediência é um ambiente que gera morte. E morte que não é só daquele que desobedece. É morte que afeta o corpo. Por isso, a segunda lição que eu quero deixar para você é o seguinte: o pecado de alguns afetam toda a igreja. Vamos falar isso todos juntos? E é muito difícil para nós entendermos, porque é claro que o pecado, cada um aqui é responsável individualmente. Você é responsável. Quantos podem dizer e repetir comigo: eu sou responsável? Eu tenho falado, o lugar secreto que o Paulo precisa ter com Deus, eu não posso entrar por ele. As minhas decisões sou eu, existem consequências, mas biblicamente o que Paulo está dizendo é que alguns haviam morrido, alguns estavam enfraquecidos por causa, ou melhor, muitos estavam fracos, muitos haviam morrido por causa do pecado de alguns. Sabe o que a Bíblia está introduzindo, dizendo para nós? É que o seu pecado afeta o potencial dessa igreja, o seu pecado afeta a sua célula, o seu pecado, porque Deus nos enxerga como um todo, louvado seja o nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Ai pastor, não estou entendendo nada. Existe uma realidade individual, mas uma corporativa de que nós somos todos um em Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus.
Por mais que você negue, diga eu não gosto, eu não estou intercalado, eu não estou conectado nessa igreja. Nós somos um corpo. Quando Deus olha para essa comunidade, Ele quer relacionamento individual com você, mas Ele enxerga o seu corpo, o corpo de Cristo na terra. Ele enxerga a coletividade, porque nós somos corpo de Cristo, Ele é o cabeça. E não existe esse papo de você dizer, eu falei hoje pela manhã que eu estou com um problema nesse olho que eu preciso operar, e geralmente sexta-feira dói demais, não sei porquê, se é uma macumba agora, não entendi até agora se é na sexta ou no sábado, e dói demais, e não tem como eu falar assim, está amarrado pelinha, porque o meu corpo é saudável, você não é nada, eu estou profetizando que não é nada, dói, é a parte do meu corpo. Não existe ninguém que diga assim, pastor, pode cortar um dedo para eu me aposentar, porque afinal de contas eu tenho 10, que é um dedo a menos, mas vale 9 na mão do que 10 voando. A gente corta o dedo, não tem nada a ver isso, né? A gente corta o dedo, nada a ver isso. É o que vem na cabeça, a gente vai falando. Corta o seu dedo para você ver. Corta uma perna para você ver, corta talvez os órgãos mais insignificantes. Alguém já bateu o dedão do pé na ponta do lugar? É um negócio do diabo. Parece que tem um demônio, que há um demônio. Eu descobri isso, que tem uma potestade, que quando você está descalço na sua casa, ela ataca os seus pés. Você já percebeu? Eu sou mestre, quando eu estou descalço, aí eu adoro a Deus, porque tem gente que fala outras palavras, porque é um pedaço do corpo, o corpo todo sofre. Talvez você não está entendendo isso. Veja só, tem um texto da palavra de Deus, que daqui a pouco eu vou ler, mas que existem consequências espirituais, mas aqui nesse texto ele aborda os crentes como um corpo. Ele está dizendo, ei, não é seu pecado só, o seu pecado afeta a sua comunidade espiritual, o seu pecado impede o avanço do reino de Deus. Eu tenho falado de tantas áreas, e a área financeira é uma daquelas que mais amarra essa igreja. Querido irmão, você não tem ideia do quanto, se nossa igreja romper nessa área, o que é e onde essa igreja vai chegar, louvado seja o nome de Jesus. Quantas áreas para investir, quantas áreas para abençoar, quantas igrejas para plantar, quantos lugares para fazer, que estão sendo amarrados por causa da infidelidade do povo de Deus. Porque a gente racionaliza, mas em todas as áreas. Agora olha aqui, sabe como é que nós entendemos isso, que o pecado de alguns afetam todos? Josué capítulo 7, versículo 1, antes da gente ler. A Bíblia vai dizendo que o povo de Israel avança contra Jericó, as muralhas caem, eles têm uma grande vitória, Deus está com eles, e de repente há um povoado, um vilarejo, uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena. Eles mandam uma quantidade menor de soldados, e a Bíblia diz que eles são mortos, expulsos, 36 pessoas morrem, há um velório no acampamento. Josué está de joelho, e os principais líderes do povo, a Bíblia vai dizendo no capítulo 6, que eles estão clamando, dizendo, Deus, por que o negócio está assim? E eu tenho orado na área financeira. Deus, o que está acontecendo? Senhor, sonda-me. Senhor, ensina-nos. Senhor, faz isso. Senhor, e aí Deus fala, ei, Josué, por que você está levantando, está orando? Não é para orar, tem pecado no meio do povo de Deus. E Deus traz uma palavra que ele diz assim, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Você prestou atenção? Deus não falou assim, olha, mas Acã pecou. Porque Acã que pecou. Quem concorda que é um negócio meio louco? Acho que ele devia falar miserável. O povo padeceu e 36 pessoas morreram por causa de você, por causa do seu pecado. Deus não diz Acã foi infiel. Deus diz o quê? Leia o que está em verde aqui. Os israelitas foram infiéis. E a Bíblia vai dizendo que Acã, ele sofre o julgamento, ele é apedrejado, mas Israel como um todo foi vítima da criptonita espiritual do pecado dele. E Deus está introduzindo essa palavra, não é para fazer você sair daqui culpado. Há provisão da graça abundante nessa noite, nesse lugar, louvado seja o nome de Jesus. Não é para você sair daqui, talvez com um peso nas costas e falando, meu Deus, que palavra é essa? Mas é para você entender que o pecado de alguns afeta o corpo todo. O pecado de alguns, e nós vemos isso na nossa nação, o pecado da liderança, não importa se é PT, PSDB, se é Dilma, se é Temer, não importa. O que eles fizeram lá na Petrobras, quantos estão sofrendo a consequência que levantem as mãos? Ué, mas é o pecado deles. É o pecado dos líderes, a coletividade, porque Deus os enxerga como um todo. É o que diz o general Máximos no filme Gladiador: permaneçam unidos como um só. Vamos falar isso?
Quando um membro do corpo sofre, todo o corpo padece. Quando um membro do corpo é promovido, todos nós nos alegramos. Quando alguém está crescendo com Deus, as influências espirituais que uma célula recebe, que o ministério com jovens recebe, que o ministério, uma família, os filhos recebem, porque nós somos um só em Jesus. Diga glória a Deus. Querido, se você é corpo de Cristo e discípulo de verdade, não, eu frequento a igreja lá, vez ou outra eu vou, agora eu estou indo na célula, fui batizado, legal. Isso aqui é a questão da igreja como uma entidade que tem CNPJ, que se reúne, mas o corpo espiritual de Cristo no reino invisível é uma relação que é marcada pelo sangue e pela cruz, e que nos aliança para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Terceira coisa, sabe que você precisa entender que a Bíblia está falando algo para nós aqui. A Bíblia, ele diz que Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Meu irmão, há casamentos divididos aqui. Há maridos que querem dar direção e a mulher puxa para o outro lado. Há maridos que querem servir a Deus e as mulheres não querem. Ou há mulheres que querem servir a Deus e os maridos não querem. Há líderes que querem fazer a igreja crescer e há pessoas puxando para o outro lado. Há liderança nessa comunidade que diz: esta é a direção que Deus está dando, mas pessoas estão falando talvez assim: não é bem por aí, eu não concordo, eu não sou soldadinho. Mas a Bíblia está dizendo que todo o reino dividido contra si mesmo está arruinado. Toda a casa dividida contra si mesma não subsistirá. É por isso que o diabo ataca o corpo, gente. Eu nunca vi ninguém abandonar a igreja. Pessoas abandonam pessoas. Pessoas abandonam relacionamentos. Eu nunca vi alguém sair da célula por causa da célula. Pessoas saem, com raras exceções, por causa de problema com pessoas. Porque Satanás, ele ataca, porque ele sabe que a casa dividida contra si mesma não subsistirá. Sabe qual que é a terceira lição que a gente precisa entender? Antes, é algo que você precisa entender aqui, que essa palavra não é de célula, irmão, não é de dízimo, é de lealdade a Jesus Cristo. Lê o que está aqui comigo todos juntos. Quando o corpo... Deus está chamando nesta noite para conserto diante de Deus. O que nós estamos falando é que quando o corpo está dividido na lealdade única e exclusivamente a Jesus Cristo, onde a nossa vida é uma vida que não é de brincadeirinha, onde nós dizemos: somos falhos, pecadores, mas somos discípulos que Deus sabe do nosso coração, que é íntegro, é voltado para a direção de Deus. Quando nós estamos divididos na lealdade a Cristo, fica todo o corpo enfraquecido. Quando o membro não busca, é o corpo que sofre. Quando você não busca a sua família, pai, cadê os pais aqui? Levante as mãos os pais. Quando você é alguém que não conduz o culto doméstico na sua casa, pai, homem, a sua família padece. Quando você não assume a liderança espiritual de ensinar a Bíblia, direcionar a sua família, o seu casamento sofre. Quando você não lidera espiritualmente a sua casa, porque o pecado de uns afeta todos. E aí a terceira e penúltima: seja a mudança, louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra, eu falei hoje de manhã, é uma palavra que é difícil ouvir. Aí você vai falar: pastor, agora eu vou me dar mal por causa do pecado, tem um monte de safado no meio da igreja, agora a culpa é minha, agora eu vou ficar mal por causa do pecado deles? Esta palavra não é para você sair daí caçando pecados na comunidade cristã, porque o objetivo não é caçar pecados, porque todos nós somos pecadores. Nós estamos interligados. Quando a Elô falha, ou eu falho, eu não saio falar: você falhou. Nós estamos juntos. Assim é na família de Deus. A palavra para você é: seja mudança. Eu queria que você falasse para alguém que está do seu lado: seja mudança. Sabe o que significa? Há um exemplo dos SEALs. Eu acho que está certo que vocês me corrigiram. É muito difícil falar inglês com uma americana sendo membro da igreja, mas glória a Deus. Ela fala SEALs. Você sabe o que é o SEALs? É o pelotão mais treinado da marinha americana. É como se fosse o BOP, mas muito mais melhorado, que é com um treinamento que poucos ficam. Veja só, o pastor, ele entrevistou um dos integrantes e ele fez as seguintes perguntas: como os SEALs veem uns aos outros e interagem entre si? Como constrói uma comunidade tão unida? Eles morrem uns pelos outros. Veja só a resposta daquele soldado: a última pessoa em que um SEAL pensa é nele mesmo. Aquele soldado de um exército terreno, de um exército de uma nação, para lutar e guerrear guerras aqui humanas contra países, ele disse assim: a última pessoa em que um SEAL pensa é nele mesmo. Nós somos treinados a pensar no outro, nós não somos treinados a pensar em nós. Ele continua dizendo, preste atenção: nós valorizamos o companheiro ao nosso lado mais do que a nós mesmos. Nunca temos que proteger as nossas costas, porque sabemos que os nossos companheiros do SEAL irão nos proteger.
Se uma marinha mercante, uma marinha americana e um grupo de elite da marinha é assim, a igreja deveria ser muito mais. A igreja de Jesus Cristo, ao qual ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, este é o retrato da igreja, dizer: nós valorizamos o irmão que está do nosso lado mais do que a nós mesmos, nós vivemos para servir, para amar, para abençoar com a nossa boca, dizendo que nós estamos juntos e nunca temos que proteger as nossas costas, porque a gente sabe que nós somos protegidos uns pelos outros. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que é interessante, irmãos? Efésios 6, dá uma lida na sua casa. A armadura de Deus não fala de nenhuma proteção para as costas. A armadura de Deus fala de armas de ataque e defesa, mas armadura de frente, porque já está implícito que fazer parte de um exército, de uma família espiritual, significa que as nossas costas são protegidas. Louvado seja o nome de Jesus, porque há pessoas que me guardam. Será que você é alguém que tem protegido o irmão que está do seu lado? Ou a sua língua tem derrubado e destruído o rebanho? Será que você é alguém que diz: olha, eu não conheço o Alexandre, eu não conheço o fulano, que é uma igreja que tem crescido, mas ele é parte da minha família, ele é meu irmão, então não importa se eu estou perto dele ou não, eu valorizo, estou unido nesse corpo, eu serei a mudança. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode ser a mudança, irmão. Você pode ser a mudança se santificando, corrigindo pessoas, não é falando. O problema do pecado na igreja são dois extremos: ou é fechar os olhos, como a igreja de Corinto fez. Leia toda a carta. 1 Coríntios capítulo 5, havia um homem que possuía a própria mãe do seu pai, e a igreja não tomava posição, porque é aquele medo, a gente tem temor. E se eu julgar, será falta de amor? E se eu excluir, o que eu faço? A reação de Paulo foi muito pesada. A reação de Paulo, ontem eu estava pedindo oração para o ministério de intercessão, porque Paulo olha e fala assim: expulsem ele do meio de vocês. Expulsem o iníquo, entreguem a Satanás. Você viu essa palavra? Quantos conhecem essa palavra na Bíblia? A gente tem uma vontade de pegar e dizer: ele não tinha o espírito de amor. Paulo só falou dessa maneira, sabe por quê? Porque ele amava profundamente aquela igreja. Como é que eu sei? Porque esta é a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não é sermão de pastor encomendado, é Bíblia, é palavra do Espírito Santo. Ele amava suficientemente para dizer: olha, entregue ele, para que ele fique longe dos benefícios do corpo, para que através das tribulações, a tribulação gere o julgamento de Deus, o livre do julgamento que Deus descerá sobre o mundo. O julgamento de Deus dói, mas melhor é cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens, porque maiores são as suas misericórdias. Louvado seja o nome de Jesus. Agora eu estou abrindo para dizer que você é alguém que precisa, não é condenar, é dizer: meu irmão, não está certo, meu irmão, eu te amo, meu irmão, eu vou te carregar, mas esta postura não está correta, porque o seu pecado me afeta. Agora qual é o problema? Os extremos é que nós não fazemos isso, nós falamos uns para os outros. O problema é que quando eu olho para o pecado de Edmilson, eu não olho nos olhos dele porque eu o amo, porque eu quero abençoá-lo, porque eu quero elevá-lo, mas eu conto para o Rodolfo, eu conto na outra célula, o pecado dele me indigna. Como é que ele pode fazer isso? Você pode ser a mudança. Meu irmão, sabe o que eu quero desafiar você a fazer aqui? Tomar uma posição firme pela verdade, em amor a Deus e ao seu povo, vírgula. Vai colocar você na companhia de pessoas que receberam promessas eternas de aliança e de bênçãos que determinaram não só o futuro delas, mas dos seus descendentes. Eu explico o que isso está querendo dizer. Quando nós tomamos uma posição pela palavra e dizemos: ó, eu sou pecador, mas eu estou junto. Eu sou pecador, mas eu estou aliançado. Eu vou ser a mudança. Em amor a Deus e ao povo. Nós começamos a andar e nos aliançar com pessoas que já receberam promessas de eterna amizade com Deus. Nós começamos a ser influenciados a ir além. Quantos creem nisso? Digam amém. Igreja é para isso, irmãos. Igreja é para nos influenciarmos mutuamente. Eu tenho sido muito abençoado pelo Paulo e pela Greta. Hoje Deus usou a vida dela ali, né, tal. Aí eu tenho sido influenciado uns pelos outros, com o que Deus dá para ela, o que Deus dá para o pastor Rodolfo, o que Deus dá para Débora, o que Deus dá para Nádia, o que Deus dá para cada um. Nós começamos a andar na companhia de pessoas que receberam promessas eternas de aliança e de bênçãos, que vão determinar não só o nosso futuro, mas dos nossos filhos. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o ambiente. Sabe qual que é a última lição? Creia no poder que há na comunidade. Enquanto Paulo chega aqui, creia no poder que há na comunidade. Gente, eu li esse texto sobre a ceia e ontem eu botei nos grupos do staff, da intercessão, dos supervisores, e terminando essa mensagem eu falei: orem por mim, já está pronto o PowerPoint, mas eu preciso de intercessão, porque esta é uma palavra que eu estou pregando, e em nenhum momento eu olhei para a igreja, para líderes, foi para mim. Falando: Deus, a comunidade não pode receber talvez a punição por causa de atitudes que são minhas.
A comunidade não pode sofrer as consequências de eu não honrar o corpo de Cristo. E é por isso que ele diz assim, veja só, ele diz que muitos não estão honrando o corpo, honrando a igreja, discernindo o corpo, entendendo o que é esse ambiente. Esse ambiente não é só reunião, queridos. Esse ambiente não é só vir aqui, a gente tem mais o que fazer. Estava falando com o Paulo lá, é o segundo culto, a gente tem um culto, mesmo culto de manhã. A gente tem compromisso, tem família do mesmo jeito, tem filho, tem problema, tem conta para pagar. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que há poder na comunidade. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que a gente precisa entender? Que Atos capítulo 2, ele fala algo tão poderoso. A Bíblia, leia isso, que quando Jesus ele sobe aos céus, ele faz a promessa do Pentecoste e do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem no dia do Pentecoste, olha só o que diz a Bíblia. Chegando o dia de Pentecoste, o que está escrito? Estavam todos reunidos num só lugar. A Bíblia diz que havia naquela casa 120 pessoas, e elas estão lá e recebem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo os capacita a falar novas línguas. Há um movimento poderoso de Deus. 3.000 pessoas são batizadas, entregam a vida a Jesus. Mas só, sabe por que eles estavam lá? Você sabe por que eles estavam naquela casa? Eles estavam lá porque quando Jesus foi subir ao céu, em Lucas 24:49, ele deu essa palavra: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, diga, fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Jesus, quando sobe aos céus, havia, se você ler a sua Bíblia, está lá em 1 Coríntios, a ênfase, e falando sobre isso, havia 500 pessoas. 500 pessoas como essa multidão, mas em Atos capítulo 2, somente 120 pessoas recebem o poder do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço para você é: onde estavam os outros 380? Se eram 500 que receberam a promessa, fiquem na cidade até que vocês recebam o poder do alto, porque somente 120 estavam lá no dia de Pentecostes. Onde é que estavam os outros 380, irmãos? Eu acredito piamente que aqueles 120 foram cheios porque foram resolutos na sua obediência à palavra de Deus e não seguiram a sua própria opinião. Eu creio que no meio dos 500, como é em qualquer igreja, qualquer comunidade, devia ter gente ali que era de Deus sim, mas que falou: não é bem por aí não. Ele falou para ficar todo mundo junto, mas eu acho que eu posso ficar na minha casa eu sozinho. Eu acho que eu posso cair lá em Samaria, porque Deus é onisciente. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas certamente teve gente que falou: não é por aí não, eu vou seguir a minha própria opinião. E pelo fato de seguir a sua opinião, apenas 120 foram visitados. E aí a pergunta que eu quero abrir, eu falei nessa manhã, e a banda vai chegar um por um, primeiro os músicos, que há muita dúvida que você tem. O que destrói a igreja é a unidade, o poder que você recebe na unidade do corpo de Cristo, sabe qual é? É opinião. É opinião, é o que você acha, é o que eu acho, é o que eu acho. A gente acha muita coisa, e eu acho isso, eu não concordo com aquilo, eu olho lá, eu falo: Paulo, não acho que tem que ser assim, louvor, eu acho que tem que ser assim. E a gente acha, e a gente fala: eu não vou para a célula porque eu não acho, eu tenho a minha opinião. Eu não vou dar dízimo porque eu tenho a minha opinião, porque eu ouvi tal coisa. Eu quero dizer algo para você, querido. Eu não estou falando para você ser manipulado como um cego, mas se você tem dúvidas, pergunte tudo para Deus em oração. Louvado seja o nome de Jesus. É uma área de dúvida. Ao invés de você dizer: eu acho isso, pastor, não faça isso. É porque eu acho, eu concordo, eu não vou. Pergunte tudo para Deus em oração. Ele vai responder a você, louvado seja o nome de Jesus. Ele vai responder através da palavra. Ele vai confirmar na palavra algumas coisas que estão claras. Ontem, um exemplo clássico. O pastor Jonas contou uma experiência de um membro da célula que havia se batizado e ainda ele bebia. Era alguém que tomava sua cerveja, e aquele novo discípulo olhou para ele e falou: e aí, pastor, todo fim de tarde eu abro a minha cerveja, eu acho que não tem nada a ver, que é um assunto entre os crentes, eu acho que não tem nada a ver, o que você acha? E com muita sabedoria o pastor Jonas olhou para ele e falou assim: eu estou com uma grande vontade de falar para você que você não deveria beber, que é pecado, porque eu nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca, mas eu não vou fazer isso. Quando você for lá abrir a sua cerveja, abra lá, pergunte para Deus, é para Ele que você tem que perguntar, não é a questão de se pode ou não pode. E ele contando a história que aquele discípulo subiu no mesmo horário, ele é um crente em Jesus. Ele subiu e ele abriu aquela garrafa, não sei se era de cerveja, o que era, e o filhinho de 3 anos veio correndo e falou: papai, me dá um pouquinho. Na hora ele falou: não, meu filho. Ele sentiu o Espírito Santo falando: se você não pode dar para o seu filho, você acha que eu quero isso para você? Sabe por que eu estou trazendo essa palavra para você? Não é apologia contra o álcool, dizendo A ou B, mas dizer que existe uma série de coisas na sua vida que você não perguntou para Deus ainda.
Tem uma série de coisas na sua vida que você vem perguntar para o pastor Rodolfo: é pecado ou não é pecado? Faço isso ou faço aquilo? Pastor, será que eu vou ou não vou? Se você tem dúvidas, meu irmão, pergunte para Deus, pergunte para Ele. Ele não vai deixar você no vazio. O Espírito Santo vai falar: louvado seja o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Atos capítulo 2 vai dizendo que eles eram aqueles que estavam unidos em fé. Louvado seja o nome de Jesus. Tá, eu e o Paulo, eu usei ele dessa manhã porque um extremo de time de futebol. Ele é flamenguista, eu sou fluminense, mas nós estamos unidos em fé, num só propósito: louvado seja o nome de Jesus. Já é muito diferente nesse aspecto, mas nós estamos unidos em fé. Eu sou diferente do Paulinho, ele gosta de rock, eu nem gosto, mas nós estamos unidos num só propósito: louvado seja o nome de Jesus. O Renato gosta de música sertaneja, mas nós, brincadeira, mas nós estamos unidos em nome de Jesus. Alex gosta de funk, mas nós estamos unidos em nome de Jesus. Brincadeira, trollagem. Sabe o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Que nós estamos divididos às vezes por coisas menores. Ah, não concordei com aquilo ali, não vou. Ah, porque aquilo ali, coisas inferiores, coisas pequenas, coisas que não podem nos dividir como igreja, coisas que não podem abalar a caminhada. Efésios 4:3 vai dizendo: façam o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se esforcem em nome de Jesus. Você pode dizer amém? A unidade dessa igreja vai transformar essa cidade, porque o nosso objetivo não é diferente da igreja primitiva, gente. Sabe qual que é o nosso objetivo? Sermos um, e subsequentemente nos tornarmos, leia comigo que está em verde, reveladores. Aplauda o Senhor por essa palavra, aleluia. Somos um, somos um, somos um, somos um em Jesus. Quando a comunidade de Jesus for uma só, o mundo saberá que somos discípulos do Senhor. A cidade não resistirá à unção coletiva, porque há um poder na comunidade. Veja só, como é que nós vamos ser um então, pastor? Obedecendo a palavra de Deus. Porque não tem como ser um sem obedecer a Bíblia. Porque quando eu tiro os olhos da palavra de Deus, é a palavra de Deus e a cruz. Eu digo cruz, quando eu não estou crucificado. Porque Jesus falou: quer me seguir? Seja crucificado toda manhã, negue-se a si mesmo. Se eu acordo de manhã e não me nego, sai treta. Eu falo lá, eu falo um monte de coisa humana, mesmo sendo pastor. Mas quando eu coloco o Ricardo Capper de manhã na cruz e me nego, nós podemos ser um. Porque aí eu começo a olhar para o Paulinho, e eu não olho para os defeitos do Paulinho, porque eu estou olhando para quem ele é meu irmão em Cristo. Eu estou aliançado, porque Jesus faz a gente ter uma aliança. Mas quando eu não obedeço a palavra de Deus, o problema e o pecado, estou usando o Paulinho aqui, o problema do Alex, se maximiza. Eu não consigo ver outra coisa, porque aquilo que eu foco, eu aumento. Se eu foco a ansiedade, ela fica maior. Se eu foco a falta, ela fica maior. Se eu foco o dinheiro, ou a falta dele fica maior. Se eu foco o problema na célula, ele vai ficar maior. Se eu foco os defeitos na igreja, eles vão ficar maiores. Agora, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu posso olhar para o Paulinho dizendo: Paulinho, nós estamos juntos em nome de Jesus. Olha só o que diz 1 Coríntios nesse texto. Paulo falou, na ceia, gente, a ceia. Eu devia até fazer ela depois, gente, mas foi proposital antes. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Ele diz: para que se revelem os que são aprovados e os que não são. Vocês estão se reunindo para condenação, não é para serem abençoados. Vocês estão entrando diante da mesa e os olhos não estão no Senhor, estão olhando para pessoas. É gente que está olhando para a roupa de pessoas, para a tatuagem de pessoas, porque a pessoa passou e não cumprimentou. É gente olhando para aquilo que discorda e não para a cruz. E a verdade é que o que os impedia de ser um, gente, sabe o que era? Era o flerte com a criptonita, a desobediência à palavra de Deus. Deus está chamando a gente para consertar nessa noite, todos nós aqui. Pela manhã Deus moveu, e à tarde eu orei mais ainda, pela palavra que eu preguei, mais ainda eu orei à tarde, falando: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu preciso estar ciente da importância de tornar a unidade uma prioridade, irmão. Você pode dizer amém? Sabe como a gente vai fazer isso, querido? Guardando a boca. Pare de falar das pessoas em nome de Jesus. Pare de comentar com a sua esposa. Não torne a sua família um ambiente de maldição. Para de falar na sua célula das pessoas. Para de comentar com líderes. Mas no meu GD, para de falar. Fecha os seus lábios. E a língua é uma desgraça, irmão. Quem concorda que parece que é um ser vivo que pula da nossa boca? Quem concorda? Por isso que Tiago diz que aquele que doma a língua é perfeito. A boca, ô boca maldita. Você fala: agora eu vou ser santo. Aí eu encosto com o Renato e falo do Alex. É sem querer. Nós precisamos entregar os nossos lábios nessa noite ao Senhor, falando: santifica a minha boca no nome de Jesus.
santifica essa língua, santifique em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé e lesse esse versículo. Fique de pé, lê esse verso comigo, 1 Coríntios 1:10, vamos ler todos juntos. Irmãos, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Quando nós acreditarmos nisso. Agora veja só, eu tenho medo da minha opinião, irmãos, eu sou pastor dessa igreja, ninguém tem dúvida. Eu tenho uma responsabilidade, todas as áreas são minha responsabilidade, liderança, cada um tem uma área específica. Eu como pastor tenho medo da minha opinião. Não há um dia que eu não me ajoelhe diante de Deus e fale assim: Senhor, tenha misericórdia da minha opinião. Tem misericórdia, porque eu tenho uma responsabilidade. Eu sou levantado, o líder tem que liderar. Tem misericórdia do que eu acho. Tem misericórdia, e eu estou numa posição de fazer isso. Sabe o que eu estou dizendo para você, querido? Tenha medo da sua opinião, porque o seu coração é enganoso. O meu medo da minha opinião é porque o meu coração me engana. O seu coração é enganoso. Pastor, quem falou isso? A Bíblia. O que importa sempre é a opinião de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Opinião dele em todas as áreas. Louvado seja o nome de Jesus. Será, gente, que a gente pode permitir tolerar uma falta de unidade que é nutrida por essa criptonita? Você acha? Não. Tem célula que o diabo está amarrando por causa de coisa pequena. Você precisa ir até os seus irmãos e falar: eu estou aliançado com você, meu irmão. As coisas menores não vão quebrar essa aliança que foi feita na cruz do Calvário. Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos um exército que Deus colocou e nos uniu. A natureza divina está em nós. Nós vamos resolver. Nós não vamos ficar pelo caminho. E aí eu fecho e a gente vai cantar. Como é que a gente vai fechar e praticar nessa semana, já que a gente não vai usar essa palavra na célula? Escolha ter confiança na palavra de Deus e na visão dele para a sua vida. Ele tem uma visão para você, querido. Você que chegou nesse culto pensando em suicídio, em divórcio. Você que chegou e falou assim: Deus esqueceu de mim. Eu tenho cada pecado que você não tem ideia, pastor. Eu tenho traído a minha esposa, traído meu marido. Eu quero dizer para você que Ele tem uma visão para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Ele pode te levantar do poço e te levantar para se assentar entre príncipes e reis, para fazer a diferença, meu irmão. Mas escolha confiar na palavra dEle, na visão dEle, não importa o que o mundo diga. E nós vamos fechar dando 3 declarações aqui. 3 declarações que eu queria que você lesse comigo. Vamos ler todos juntos? Jesus, mas você vai declarar de novo isso como um grito de guerra espiritual. Um grito de guerra, porque é isso que a criptonita nos impede de viver isso, mas é o que ele fez. Vamos falar todos juntos? Jesus me encheu com o seu Espírito Santo de poder para mudar o meu mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Diga isso. Vamos falar a segunda declaração. Deus faz com que sua grandeza se eleve em mim para alcançar os perdidos. Louvado seja o nome de Jesus. E a última declaração que eu quero que você faça nessa noite, vamos falar isso? Sou ungido. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Aplauda a Ele, louvado seja o nome de Jesus. Queridão, você foi ungido para influenciar seus colegas e transformar aquele ambiente de trabalho que está esmagando você. A gente não pode ir embora, não sai voado, meu irmão. Depois tem cantina, inscrição, sem dar essa canção para Jesus. Enquanto cantamos, eu quero desafiar você a vir à frente. Se você é alguém que diz: olha, eu estou renovando meu coração no poder da comunidade, eu preciso da ação do Espírito Santo, eu tenho entendido que o meu pecado tem afetado o corpo, eu estou colocando a minha vida, porque eu quero conserto, eu estou voltando. Ou se você é alguém que está dizendo assim: eu creio que eu sou ungido para influenciar onde eu estou, eu creio que a criptonita espiritual, que é o pecado, me impede, mas eu tomo posse da natureza divina que já está em mim. Você vai sair do seu lugar. Você talvez que está entregando a vida a Jesus. Enquanto cantamos essa canção, nós vamos dar uma resposta para Deus, porque Ele está aqui e nós queremos orar uns pelos outros, em nome de Jesus.